volta com o Tour Dia Cidades, muito obrigado pela sua companhia. Tenho o prazer de receber o médico veterinário responsável pelo programa de controle de escorpiões e carrapatos da Prefeitura de Americana, da Secretaria de Saúde. Doutor, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado, é sempre um prazer honroso estar aqui com você. Muito obrigado. O seu Guarani não foi bem esse ano, mas a Ponte Preta chegou a uma final inédita. Difícil. O Fluminense também não anda bem, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Não foi um ano muito bom no futebol. Vamos falar de escorpiões. Exatamente. Ô Brits, é importante aqui a sua presença, né, para falar a respeito de programa de controle de escorpiões e carrapatos. Lamentavelmente houve o fato do menino de 5 anos que morreu. Você é médico veterinário, né? A gente não vai falar aqui do procedimento que foi feito nesse menino, porque não foi você que atendeu e é uma outra questão isso. Mas escorpião, são muitas espécies, né, que vivem aqui no nosso meio, no nosso cotidiano, né? Aqui a maior incidência, qual é a espécie? Não, aqui no Brasil nós temos aí em torno de umas 10 espécies potencialmente causadoras de acidentes em seres humanos, né? Espécies que se adaptaram do seu habitat anterior silvestre para as áreas urbanas, assumindo uma característica que se chama tecnicamente de sinantropia. Aqui em Americana nós temos 3 espécies, mas uma sem importância médica, que é o Ananteris balzani. E muito raramente se o encontra, um escorpião muito pequenininho. Nós temos o Titius baensis, que é o escorpião marrom, que pode causar acidentes em seres humanos, é uma espécie que você tem macho e fêmea, e que tem uma população mais relacionada às áreas ainda de proteção ambiental que existem em Americana, muito poucas. E temos a espécie principal que nos causa maior preocupação, que é o Titius cerulatus, o escorpião amarelo, que é uma espécie que só tem fêmeas e por ter uma característica reprodutiva diferenciada, chamada partenogênese, é uma reprodução assexuada, faz com que uma fêmea possa se proliferar muito rapidamente, gerando novos escorpiões a partir de suas células, sem a necessidade daquela ritualização do acasalamento, da questão do envolvimento de um macho e uma fêmea para a reprodução e geração de um novo indivíduo. E isso é uma peculiaridade que dificulta muito o controle dessa espécie. Muito bem, então, pelo que eu pesquisei também, já conversei com alguns funcionários da Secretaria de Saúde, quer dizer, essa espécie que está aqui, que a maior incidência, né, ela é do sexo feminino, né, que a maior incidência, como você disse, é sexuada, quer dizer, ela se reproduz, né? Sim, a partir da sua célula, ela gera novas células por sucessões, lá em genética a gente busca o termo, por mitoses sucessivas, e ela, a partir dela, num dado momento, ela gera de 10 a 15 filhotes, sem a necessidade de haver envolvimento de um macho nessa reprodução. E essa reprodução são quantos filhotinhos? Parece em média 7, né? Não mais. São mais? Quantas vezes Se fala por ano? em 15 a 20, mas normalmente a gente vê uma média de 15 filhotes por geração. Uma fêmea pode reproduzir de 3 a 4 vezes ao ano, né? E ela inicia a sua vida reprodutiva em torno de 1 ano e meio, e uma fêmea pode ter uma longevidade de até 5 anos. Quer dizer, em média de 50 a 60 exemplares por fêmea por ano, é isso? Por ano, e se você considerar que ela tem aí em torno de mais 4 anos para reproduzir, são 240 ao longo da vida dela, a partir de uma. Né? O Brits, e tem um detalhe, né? Eu não sei se isso é lenda ou não, você pode falar mais a respeito disso? Quer dizer, tá lá a fêmea, a mamãe, digamos assim, aí tem o filhotinho, fica nas costas da mamãe, para a fêmea não picar, não matar o próprio... Não comer. Não praticar canibalismo em muitas circunstâncias. Porque esse animal, a gente tem que entender que é uma espécie que está há 400 milhões de anos aqui no planeta. Então ela passou por processos adaptativos, os dinossauros morreram, eles ficaram. Então, se a gente for falar sobre a evolução da espécie, é algo que nos deixa, do ponto de vista biológico, extremamente intrigados, né?
Fala-se até, especula-se isso, que numa situação de hecatombe nuclear... que sobreviveram, né? Só sobreviveria o escorpião e a barata. E se sobreviver a barata, ele está bem, porque é o alimento que ele utiliza principalmente para a sua preservação e continuidade de espécie. Agora, é um fato mesmo, então o filhotinho fica nas costas para não ser morto. É um instinto de preservação. Instinto, né? E eles não enxergam isso? Enxergam muito pouco? Isso é muito pouco estudado. Existem... o Gary Pollis, que foi o maior pesquisador, um biólogo que melhor estudou a biologia das espécies de escorpiões, ele relata que eles têm alguns pares de olhos medianos que servem para dar ao escorpião a sensação de presença de luz e ausência de luz. E que existem olhos anteriores que teriam algum envolvimento na percepção da fluorescência de um congênere de espécie. Ou seja, hoje todo mundo sabe que através da radiação ultravioleta, a luz negra, um escorpião fica esverdeado no escuro. Mas isso é um fenômeno biológico ainda não muito bem entendido e várias especulações são feitas, e dentre elas, que é uma forma de um escorpião identificar o outro durante a noite, porque o hábito da espécie é noturna, e que assim ele consegue identificar, principalmente nas espécies sexuadas, que tem macho e fêmea, um macho identificar uma fêmea para acasalamento em outro limite territorial. Agora, Brits, os escorpiões, né? O clima nosso favorece a proliferação? Keller, é uma grande pergunta que vem sendo feita ao longo desses já 8 anos que eu venho trabalhando aqui em Americana com isso. Nós encaminhamos um artigo para publicação, que deverá sair agora em dezembro, numa revista, num periódico técnico-científico, onde nós tentamos buscar referências históricas no município que pudessem associar por que esta espécie sinantrópica preferiu o território de Americana ao de outros municípios vizinhos. E nós verificamos uma série de dados interessantes. Inclusive realizamos entrevistas com vários ilustres munícipes dessa cidade, na faixa de seus 80, 90 anos, que forneceram informações preciosas para o entendimento de alguns aspectos da evolução urbana do escorpião amarela, aqui em Americana especificamente. Um detalhe curioso do município é que a nossa região é conhecida, os geógrafos conhecem bem o termo, ela é localizada na famosa Depressão Periférica Paulista, né? Que é a região entre as montanhas de entrada após a Mata Atlântica, e formam-se vales nessa região do território paulista, e justamente aonde chega o subsolo aquífero Guarani, que ocupa quase até a metade do território do estado de São Paulo, e justamente na nossa região. E essa depressão faz com que esse solo dessa região de Americana seja muito úmido. E as referências históricas que nós buscamos, inclusive com o apoio significativo do diretor de cultura, o Melquisedeque Ferreira, que nos permitiu lá acesso a vários acervos históricos de Americana, nós encontramos situações muito interessantes. Por exemplo, ali na região, na frente da prefeitura, né, que é uma região que se tornou um problema alagadiço por muito tempo, né, que com as obras agora, para mim, até onde eu entendo, melhoraram. Uns dizem que ainda falta algumas coisas, não vou entrar no mérito da questão, mas o objetivo da prefeitura foi atenuar esse problema. Existia uma lagoa, era a famosa Lagoa do Parque Ideal. Exatamente, teve até uma tragédia, né, que uma criança acabou morrendo, virou barquinho e virou inclusive música, né, muito conhecido no Brasil com o nome Piquenique Trágico. Isso foi na década de 20. Isso, nessa época. A foto inclusive é desse ano de 1920. E aí nós buscamos até a chegada dos primeiros colonos, né, os imigrantes que vieram ao território de Americana, a base de Carioba,
e percebemos que todo o processo de colonização da cidade, à margem do Ribeirão Quilombo, e depois a construção da rodovia, a situação da característica agrícola do município inicialmente, com o cultivo da melancia, do algodão, havia um translado, um transporte de cargas muito intenso de uma região para outra. Então, todos esses fatores foram considerados nesse trabalho como fatores muito importantes para configurar a situação epidemiológica da existência do escorpião em Americana e a preferência dele por todas essas circunstâncias geológicas e climáticas e aqui se estabelecer e acompanhar a evolução das cidades como um parceiro das situações urbanas decorrentes, como, por exemplo, uma situação que começou lá na época dos nores e hoje ainda é problema, a situação do lixo urbano. Quer dizer, a falta de disciplina da própria população em destinar o seu lixo adequadamente, né? Então, tudo isso são fatores que evidenciaram uma situação preferencial em Americana. Por que não em outros municípios? Aí é que existe a grande questão. O jogo fatorial das variáveis em Americana foram todas fundamentais e importantes para que o escorpião aqui preferisse. Juliana, está no seu bairro aqui dela, mas obrigado pela participação. Picadas de escorpião em crianças. Citou aqui 5 anos, né? Porque eu citei o fato do menino lá que morreu. Pode ser fatal ou existe o tratamento especificamente? Não, já ocorreram várias picadas de escorpiões em crianças até menos de 5 anos em Americana. E todas foram atendidas no hospital municipal e nenhuma delas faleceu. O tratamento tem que ser do soro do próprio veneno, é isso? É isso. O soro é fabricado através de um processo que se extrai o veneno do escorpião. Esse veneno ele é aplicado em equinos, né? Coleta-se o plasma desses equinos vivos, eles são mantidos, são alimentados, né? São equinos mantidos em fazendas dos institutos Butantan, aqui em São Paulo, Instituto Vital Brasil, no Rio de Janeiro principalmente. Eu visitei não a do Butantan, mas a do Vital Brasil, em Cachoeira de Macacu, no Rio de Janeiro. O tratamento que os cavalos têm lá é uma coisa assim de primeiro mundo, é realmente impressionante o cuidado que eles têm, que eles precisam de cavalos saudáveis, para que esses cavalos respondam ao veneno e produzam um plasma hiperimune que é depois trabalhado para a purificação e fabricação do soro antiescorpiônico. Muito bem. O Alessandro do Balsa, um abraço lá para a comunidade do Balsa que nos acompanha no canal 46 do HF. Que tipo de veneno pode ser usado em volta de casa para espantar ratos, escorpiões, aranha, piolho de cobras? Ele tem 2 cachorros no quintal. Não, ele quer uma coisa genérica para tudo, não existe, né? Cada chamada assim praga urbana, cada animal sinantrópico tem uma forma de controle químico específico. Lógico que eu não posso passar para ele aqui. O nome... eu recomendo a ele que ligue para o SAC 3475-9024, registre o interesse de receber a minha equipe e lá nós verificaremos que praga que ele tem, porque ele cita aí que tem todas. Eu conheço o Balsa e sei que lá é uma região mais periférica, muito próxima ali do limite com Limeira, que são áreas mais rurais e mais silvestres mesmo, e acredito até que ele possa ter todo esse montante de pragas na residência dele, mas precisamos ir com calma e sermos responsáveis. Então ele poderá receber a nossa equipe, a gente verifica qual é o problema e a gente vai orientá-lo quanto ao controle. Então ele liga químico. Onde? O 3475-9024, que é o número do SAC. Muita gente fala assim, foi até bom essa observação dele. Eu vi até na própria matéria que retratou a morte do menino. As pessoas dizendo, não, eu já reclamei na prefeitura um monte de vezes, nunca fui atendido. Eu tenho que dizer que ele não está falando a verdade. Eu acho que até a forma de você reclamar, você precisa saber reclamar. A quem eu vou dirigir a minha reclamação? Tem muito indivíduo para reclamar com o vereador,
tem ou com o vizinho, né? o gabinete do prefeito, ou com o jornal, ou com o vizinho, ou com o bispo. Ele tem que ligar nesse número e acreditar que ele vai ser atendido. Nós temos um histórico real, estatístico, que nós temos 100% de atendimento das demandas que chegam através desse número ao setor. 3475-9024, o Alessandro liga nesse número, pede uma visita dos profissionais da Secretaria de Saúde, qualquer outra pessoa, 3475-9024. Pode me cobrar isso pessoalmente se ele não for atendido. Um abraço ao Alessandro, está sempre participando aqui. Sueli do Boé, por que a Prefeitura não aciona os donos de terreno que juntam entulhos e, consequentemente, tem lá carrapato, cobra e escorpião? Concordo, e eu acho que a Prefeitura faz isso, mas quem faz isso não é a Secretaria de Saúde. Acho que as pessoas precisam entender que a Secretaria de Saúde trata das questões relacionadas à saúde. As questões relacionadas aos outros serviços públicos municipais precisam ser cobradas das outras secretarias. Neste caso, a Secretaria de Serviços Urbanos. Muito bem, e tem que fazer a denúncia, né? Acho que Sim, pode ligar lá no 3475-9024 para dar o número, né? O terreno ao lado do número tal da rua. É importante fazer a denúncia, registrar a reclamação. Mas, sem dúvida, não existe resolutividade num problema tão grave como é o escorpionismo se não tiver uma ação conjunta de todas as secretarias junto com a Secretaria de Saúde. E ele está certo. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco volto com mais informações aqui. Estamos falando a respeito de escorpiões com o médico veterinário e responsável pelo programa de controle de escorpiões e carrapatos da Secretaria de Saúde aqui de Americana, o Dr. José Brits Neto. De volta aqui com o Todo Dia Cidades, estou conversando com José Brits Neto, que é médico veterinário, responsável pelo programa de controle de carrapatos e escorpiões da Secretaria de Saúde, Prefeitura de Americana. Realmente a questão de escorpiões preocupa e muito, porque recentemente uma criança de 5 anos morreu vítima do ataque da picada de um escorpião. Ô Brits, a gente já falou no primeiro bloco, né, a respeito da espécie que está aqui no nosso cotidiano. Agora, é fato ou é mito? O escorpião, ele tem hábito noturno, é isso? Sim, é uma espécie de hábito noturno. Por quê? Justamente pela característica dele de preferir, neste momento de busca do seu alimento, porque ele instintivamente sabe que a maioria dos seus predadores, eles têm hábito diurno. A maioria, não todos. E ao mesmo tempo, pelo fato de que ao longo do tempo, ele percebeu que no período noturno, tanto a oferta de alimento de insetos, que também são notívagos, favoreceu a sua dispersão e a sua proliferação. Quem diz isso não sou eu, são dois grandes pesquisadores, um americano, Gary Pollis, reforçado pelo professor Wilson Lourenço, do Museu de História de Paris, talvez seja é brasileiro, talvez seja uma das maiores autoridades no assunto hoje no mundo. E ele tem um dado muito interessante sobre a proliferação de escorpiões, onde ele fez uma comparação estatística entre duas espécies distintas. Uma sexuada, que tem macho e fêmea, e uma assexuada, que se reproduz partenogeneticamente. E ele comparou o seguinte, lembrando lá da genética ainda, F1, F2, F3, F4, F5, as gerações sucessivas, né? Aqui, avós que dão origem aos pais, que dão origem aos filhos, que dão origem aos netos, vamos exemplificar assim. Então, a espécie sexuada, que tem macho e fêmea, a partir de um casal, nós temos na quinta geração algo em torno de 500 mil novos indivíduos, em torno de 200 mil novos machos e 300 mil novas fêmeas. A partir de uma fêmea partenogenética, na quinta geração, eu posso ter 33 milhões de novos indivíduos. É um número assustador. Lógico que analisando uma circunstância de progressão geométrica perfeita, sem nenhuma interferência
causada por morte em nenhum desses indivíduos. Mas mesmo que as interferências ocorressem, que nós tivéssemos 1 milhão de novos indivíduos na linha partenogenética, né, após a 5ª geração, já é um número assustador. Imagina você brigar com uma espécie que se reproduz assim, num ambiente onde ela tem uma dispersão subterrânea, nas galerias de esgoto, ou seja, ela pode se manter de forma subterrânea, longe do alcance do controle mecânico, aquele que o PVCE faz, que é ir lá e pegar o escorpião e retirar, né? E ainda participando dessa população subterrânea do alimento que ela precisa sobreviver, que é a barata. Então, uma luta inglória, né? Mas nós temos que estabelecer ações de controle. O que, lamentavelmente, tenho que dizer, porque após esses 8 anos eu não aguento mais não dizer isso, é que, assim, o Ministério da Saúde é extremamente omisso com relação ao controle do escorpionismo no Brasil. Municípios como a Americana, que estabelecem ações de vigilância, prevenção e controle de escorpiões, são pouquíssimos. Quando eu, representando a Americana, vou nos congressos que discutem um assunto, a Americana é considerada distinta no que faz e é aplaudida de pé com os resultados que nós temos. Aí eu fico me perguntando, mas esses resultados não são bons para mim. Se o Brasil está aplaudindo, tem alguma coisa de errado. Entende, Keller? Exatamente. Ao mesmo tempo, o governo do estado também não deposita um níquel sequer nas ações municipais. Apesar de nós termos um link de destinarmos escorpiões ao Instituto Butantan, por exemplo, não recebemos nada em troca, porque o soro não vem só para a Americana. O soro produzido pelo escorpião que a Americana destina ao Butantan vai para o Brasil todo. Então aí eu pergunto, quando vejo alguns vereadores que são do governo federal, aqui em Americana, eu digo de vinculação partidária, e alguns vereadores que são vinculados ao governo estadual, ou mesmo os partidos que fazem parte das imaginárias composições políticas que existem, eu não sou político, eu sou técnico, tenho que analisar assim, digo que falta alguma coisa. Cobrar a prefeitura está fazendo a parte dela. O dinheiro que é utilizado nas ações de combate ao escorpionismo americana é do cofre municipal. O escorpionismo é considerado pela Organização Mundial de Saúde como um agravo negligenciado. É a Organização Mundial de Saúde que diz isso. E o Brasil talvez seja um dos países que mais negligencia sobre o assunto. Nós estamos assombrados com a morte dessa criança, estamos tristes com isso. Estamos nos sentindo derrotados com isso. Nós não nos escondemos não, Keller. Nós fomos na casa da família. No dia seguinte da morte do menino, nós estamos fazendo uma orientação só de reforço, porque a equipe faz isso cotidianamente. O Brits, pelo que consta lá, o papai da criança falou que ela estava dormindo, quer dizer, e como o escorpião vai parar na cama? Ele sobe nas paredes, é isso? Tem uma situação na quadra que algumas residências, inclusive isso já foi... O gabinete do prefeito nos cobrou e nós demos o feedback ao gabinete do prefeito e dissemos que também uma outra ação tinha que ser feita, que não cabia à saúde, né? Que são algumas residências que estão numa situação deplorável de acúmulo de entulho, de acúmulo de recicláveis. Quer dizer, é o habitat dele. Vizinhos, ele gosta disso, vizinhos de dessa entulhos. senhora. Sim. Mato, por exemplo, ou não necessariamente? O mato, se tiver lixo, com certeza. Né? Se for um mato periférico, até o baienses, o marrom, você acha. Mas só se uma pessoa entrar lá, como pode ser picado por uma cobra em qualquer lugar, não é? Então, tem essa situação, sim. Existe um foco, e um foco que não depende da ação da prefeitura saúde, e talvez de uma fiscalização de outros setores, né, sobre a questão da construção urbana, né, a responsabilidade individual de cada morador manter os seus terrenos limpos, sem focos
apropriados para a proliferação da espécie. E ele sobe na parede? É possível? Não, se for uma parede áspera, ele pode até subir. Eu já tive casos de pessoas que moram em sobrado aqui americana que o escorpião subiu. Agora, pode ter subido também pela rede de esgoto, porque a rede de esgoto tem lá os resíduos de esgoto e que dá condição para o bicho subir. Agora, é claro que é impossível vedar a casa inteira, não é isso, né? Isso é impossível, é uma utopia. Agora, que medidas as pessoas podem fazer para evitar que ele não entre em casa? Isso é possível? É o controle químico. Hoje eu sou um antagônico ferrenho do Ministério da Saúde nessa área. Estou falando dessa área, tá? Não estou aqui comprando briga com o Ministério da Saúde. Eu estou falando na área da coordenação de controle de animais peçonhentos, que tem lá um diretor em Brasília, que é um jovem veterinário, e que inclusive está muito aborrecido com minhas falas. E eu acho que ele põe um rabinho entre as pernas e começa a fazer o que tem que fazer. Que é apoiar os municípios com isso aqui, com dinheiro, com verba. O escorpionismo não é uma meta pactuada. Então o que acontece aí? As pessoas precisam entender isso, porque tem uma falácia na Câmara que é absurda. O Ministério da Saúde pactua ações de vigilância e controle com o município. O que é pactuado? O controle da dengue. O que é pactuado? O controle da raiva, o PNI, o controle de DST-AIDS, o controle da tuberculose. Aí deve ter outras ações da atenção básica que eu não vou entrar em questão, vou falar mais o que está mais dentro da vigilância. Existe uma dotação orçamentária e vem dinheiro do Ministério da Saúde. Quer queira, quer não, o Ministério da Saúde ele é obrigado pela pactuação a depositar esse dinheiro nos municípios brasileiros. Estou falando só de Americana. No escorpionismo não existe. Eu dou um azar desgraçado porque eu trabalho com duas ações não pactuadas, que é o escorpionismo e a febre maculosa. Então, é o município que banca essas ações. E o município tem feito isso. Só que, na hora do vamos ver como é que fica, como se diz na minha terra, quando eu vou ao secretário, eu vou ao meu diretor, o diretor da Uvisa, o Antônio Donizete Borges, que é um cara magnífico. Quando eu vou a ele leva ao meu secretário de saúde, doutor Fabrício Bordon, as minhas demandas. Aí vem o retorno, falo para o Brits que não dá, o dinheiro já está empenhado. Então eu estou sempre na fila. Então o escorpionismo é isso. É um agravo negligenciado, não por culpa do município, por culpa do senhor Ministério da Saúde. Essa questão química seria de veneno mesmo, isso? Sim, existem produtos hoje extremamente eficientes. Existem duas moléculas microencapsuladas, a lambda-cialotrina, a deltametrina, que são eficientíssimas. E nós indicamos isso para o controle químico residencial ao morador. Além disso, o PVCC já avançou. Por ter uma equipe pequena e por não ter um capital ainda que sustente ações para todos os munícipes, nós resolvemos antecipar, com o crivo do nosso secretário de Saúde, o atendimento daquelas pessoas que sofrem acidentes. Então a equipe vai fazer o controle químico residencial. Nós não damos publicidade a isso, porque aí um dado morador vai dizer, eu quero também. Lógico. Aí o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que suspender, porque ele vai requerer o dinheiro com base na isonomia do SUS e eu não tenho como atender a todos. Quer dizer, se a pessoa tiver condições de comprar ou contratar o serviço de uma empresa, de fazer o controle químico, isso, contrata essa empresa especificamente do escorpião. Infelizmente, quem tem condições financeiras vai fazer isso, mas nem todo município tem. E é nesse sentido que a gente tenta entrar. Um dos requisitos que a gente avalia é a condição socioeconômica. Lógico. Ô Brits, eu tive uma experiência desagradável, felizmente não aconteceu nada, ainda bem que minha esposa observou. Quartinho na minha casa, já era noite, eu estava com o meu filhinho faz hoje 1 ano e meio, isso faz uns 3 meses. 2, 3 meses. E ele estava brincando no quartinho, não aconteceu nada, e eu subi com ele, e minha esposa foi fechar um quartinho e encontrou o escorpião. Ela imaginou que ele estava morto. Eu fui ver, achei que estava morto, eu mexi com a vassoura, ele estava vivo, acabei matando, né? Não sei se... Fez bem. Matei, claro. Não, e nem se sinta culpado por isso. Vai capturar vivo, né? Existe muita hipocrisia hoje
do romântico ambientalismo, né? Conservacionismo é outra coisa, é coisa de gente séria. O escorpião, ele finge de morto? Essa é a minha impressão, é isso? Existe um fenômeno biológico dele, chama tanatose. Então, quando ele se sente, por alguma adversidade ambiental, ameaçado, ele se finge morto. Isso é verdade. Isso não foi uma falsa impressão. Isso realmente aconteceu. O pessoal da Secretaria de Saúde foi na minha casa, fui bem atendido, houve orientação e me orientaram a colocar grelhas, quer dizer, telas nas grelhas, é isso? É uma medida. É a única coisa que você tem que estar sempre limpando para remover aquele musgozinho que pode obstruir a passagem de água, né? Mas é um fundamento que pode, mecanicamente, impedir a entrada, porque o escorpião adentra a residência de duas formas principais. Primeiro, pela rede de esgoto, né? E hoje a Americana esse tem sido o maior problema, né? A minha equipe está querendo avançar nisso, nós estamos tentando, precisa de verba, implantar um serviço municipal de controle químico em galerias de esgoto, feito pela própria prefeitura, porque não adianta ficar terceirizando isso, que nunca deu muito certo isso, em lugar nenhum do Brasil, né? Eu acho que é uma coisa que dá para a prefeitura fazer. Agora, dá para fazer quando tiver dinheiro, vamos falar o português claro, né? Como eu disse para você, quando tiver uma dotação de verba realmente que possa ser parceira da prefeitura na construção desse processo. Ô Brito, tem ideia de quantos escorpiões vivos foram capturados esse ano aqui na cidade, uma média? Até hoje. A equipe está lá no cemitério do Parque Gramado agora. Aliás, queria até te falar, eu vi um vereador na Câmara, que eu assisto às sessões, eu cumpro a minha função de cidadão, e eu vi um vereador, não vou nem citar nome não, nem precisa, mas ele disse assim, no dia que esse eu vou citar, o vereador Thiago Brock, que tem sido um parceiro, um defensor do programa, ele foi apresentar uma lei que alterava a nomenclatura do programa, porque só se privilegiava o trabalho da febre maculosa, incorporar os escorpiões. E aí o vereador falou, não, aí falou do trabalho e tal, o vereador falou assim, a equipe trabalha, mas tem que trabalhar mais. Dá um dado para esse vereador, são 120 capturas noturnas no ano, até agora. Quantos dias tem o ano? 365. Um terço do ano nós fizemos de captura noturna. Só uma ação do programa. São quantos uma equipe de você tem ideia? 12.016 hoje. Sabe quantos membros eu tenho na minha equipe? 6. Não é uma equipe como a dengue que tem 20. Entende? Então, tudo isso não é culpa da prefeitura. A prefeitura tem atendido, o secretário Brits, nós vamos atender isso, mas nós temos que atender as prioridades, infelizmente. Então, e eu entendo tudo isso. E aí, onde precisa ocorrer uma intervenção política significativa? Todo vereador na Câmara tem um deputado de base aliada, estadual e federal. Então, esse vereador precisa trabalhar com os seus deputados, seus pares, para puxar verba para o combate no escorpionismo no município. Você tem razão. Brits, foi um prazer revê-lo, espero que você retorne em outras oportunidades. O papo com você é sempre muito agradável. Muito obrigado. Você sabe que eu te admiro muito, você é uma referência jornalística para mim, entendeu? Eu sou muito sincero, então muito obrigado, não sou político, graças a Deus, sou técnico, então você saiba que é sincero. E você realmente é uma distinção, porque você reporta a verdade. Muito obrigado, Brits. Conversei com o médico veterinário José Brits Neto, ele é o responsável pelo programa de controle de escorpiões e carrapatos aqui na cidade de Americana. Final de mais um Todo Dia Cidades, muito obrigado pela sua companhia, continue conosco, o esporte vem chegando com o Veronese, volto amanhã, 12:30. Boa noite, até lá.